Alô, amigo do esporte, boa noite. Estamos abrindo mais uma live aqui pela nossa TV Mogi, né? Hoje, dia 29 de março de 2021. Então, agora, em cima da hora, 20 horas e 30 minutos, nosso horário habitual, nossa live, nosso convidado para o nosso papo com a equipe da TV Mogi. Antes que o pessoal entregue o ouro, já vou entregando de cara, né? Porque se eu chamar o nosso participante, e vamos dizer aqui, boa noite, sou Fernando, então vamos já apresentando ele de cara, né? Não, vamos só falar o nome dele. Então, depois que eu fizer a apresentação da nossa equipe, nós vamos lá com o doutor Fernando Russo, doutor Pacheco, que vai estar conosco nessa live para bater um papo aqui, falar um pouco aí do esporte, um pouco do trabalho dele, da juventude dele aí, do tempo do Vila Santista, do que ele fazia. Só um papo legal mesmo, um papo bem descontraído. Vocês, internautas que estão conosco, podem fazer aí suas perguntas também ao doutor Rafael, ao doutor Fernando Pacheco, o Rafael é o pai dele, né? Eu estou lembrando o pai dele aqui, que é um grande amigo meu também. Então, vocês, internautas, podem participar com a gente, falando, fazendo perguntas, também para a nossa equipe, né, que vai estar durante toda essa live aqui, bater um papo conosco nessa noite. Então, nós vamos já fazendo a apresentação da nossa equipe, nós vamos até Bertioga, segundo a informação, está formando um tempo pesado embaixo, está formando uma chuva forte aí. Boa noite, Wilson Messias. Boa noite, amigos da TV Mogi, aqui na nossa live, conversa com a equipe. Boa noite, Silvestre, boa noite, João Caldonazo, boa noite, Jurandir, boa noite, doutor Russo, Pacheco Russo, boa noite. Bertioga, hoje muito calor, muito quente mesmo, e agora está uma chuva muito forte. Vamos pedir só a Deus que o nosso sinal da internet não caia, né? Porque se cair, a gente vai ficar um pouquinho sem sinal. Mas aqui está tudo bem, tudo na paz. Graças a Deus, tudo bem, né? A chuva aqui já detonou aqui, caiu granizo para ninguém botar defeito, e só que foi uma chuva esquisita, né? Caiu granizo e o sol brilhando, não tinha visto algumas vezes, mas não com tanta intensidade assim, a tal de chuva com sol, mas chuva com sol e granizo é um pouco diferente. Mas fazer o quê, né? A natureza está aí para isso mesmo. Vamos, então, até nossa zona leste aqui, lá em César de Souza, com o nosso parceiro, nosso comentarista, JC. Boa noite, Jota. Como é que está o tempo aí em César de Souza? Como você diz, boa noite, Wilson, boa noite, Didi, Silvestre, Fernando Russo, né, nosso colega aí de entrevista hoje. Aqui choveu bastante, choveu granizo, e como você disse, né, parece que nós estamos no olho do furacão, né? É sol e o pau comendo lá fora com a chuva. Mas vamos em frente, né? Hoje foi um dia bem diferente mesmo. Choveu para danar. Eu postei no meu Face aí, daqui da minha janela, eu postei aí umas fotos, né? E mostrando a chuva e o sol brilhando ao mesmo tempo. Vamos também lá para o alto do Guaianazes, lá onde está o nosso comentarista, o presidente do União Futebol Clube, nosso parceiro, nosso amigo. Vamos lá, Jurandir, como estão as coisas por aí? Boa noite. Boa noite, aqui tá bem, né? Hoje eu peguei aquela chuva, mas estava no centro de Mogi, né? E as pedras lá castigaram um pouco, né? O gelo que caiu. Boa noite, Wilson. Boa noite, João. Boa noite, Fernando Russo, né? Nosso amigo Pacheco. Boa noite para vocês todos que estão nos assistindo. Tá, então, o nosso comentarista de futsal, também do futebol, o Jurandir Antalino, o Didi, passou pela chuva na cidade. Se a informação, a cidade foi mais quente que aqui no bairro. Lá disse que choveu bastante mesmo e mais pesado que a gente pegou aqui no lado do Socorro. Mas tudo bem. Vamos então agora ao nosso convidado. Boa noite, doutor Fernando Russo, doutor Pacheco, meu amigo de velha data. Tudo bem, Fernando? Um abraço. Boa noite a todos aí, eu que agradeço o convite de vocês, poder participar, né? E como a gente estava falando, esse momento difícil das nossas vidas, aí, a gente poder falar de coisa de esporte, de coisa boa, ajuda a gente e ajuda também, né, os internautas aí poderem ouvir algumas histórias, a gente conversar sobre futebol e poder, pelo menos durante um pedacinho do dia aí, a gente
dar uma relaxada e conversar sobre o esporte, que faz parte das nossas vidas também. E vamos junto aí no Brasil tomar um rumo para a gente poder sair o mais rápido possível dessa pandemia e com o menor número de vítimas aí, que as famílias retomem de novo a esperança e a alegria para a gente poder ir em frente. Eu que agradeço, muito obrigado. É verdade, estamos nessa situação difícil, né? Mas tudo parado, o esporte, e a gente tem que estar procurando sempre trazer as notícias aqui na nossa live da segunda-feira, trazer nosso convidado, bater papo, matar a saudade dos amigos. E essa noite vamos conversar com o Dr. Fernando Russo, né? E já também foi atleta, né? O Pacheco, está no Vila Santista. Queria que você falasse um pouco seu passado para a gente, para depois entrar num bate-papo mais formal. Eu tive minha formação, tanto que depois acabei, né, fazendo até uma pós-graduação recentemente de medicina do esporte. Sempre gostei de esporte, né? Cresci, na verdade, no esporte, né? Estimulado pelo meu avô, estimulado pelo meu pai, que também sempre vivenciaram o esporte da cidade. E hoje, né, já beirando 50 anos aí, eu costumo dizer que eu dei uma enganada no pessoal aí. Enganei um pouco no basquete, enganei um pouco no futebol, mas o esporte trouxe grandes amigos, boas lembranças. Então, recomendo que todos os pais aí que possam estimular seus filhos à prática esportiva, e acho que ajuda bastante também na nossa formação aí como cidadão. O esporte, ele é formador também, né? Então, nós precisamos investir. E, como eu sempre falo em umas lives aí, que o pessoal me chama, né? A gente tem que investir no esporte, na saúde, e para a gente tentar formar uma geração de crianças aí melhores, e num país com tanta diferença social igual o Brasil, o esporte é caminho para muita gente, né? Então, nós temos até que ter melhores clubes formadores, não só de jogador, né? Mas formador de cidadão mesmo, né? Eu acho que isso aí, o esporte faz parte da minha vida, e eu estimulo até para os pacientes, né, que façam a prática esportiva. Então, o esporte faz parte da vida, precisamos. É verdade, o esporte, quando eu trabalhava com garotos, né, eu sempre dizia para o menino, não estou formando atleta, eu quero formar um cidadão. Então, vão estudar, certo? Estude, porque o futebol, muito pouca gente consegue se firmar no futebol e ganhar com o futebol. Então, a gente sempre comentava com ele nas conversas, mesmo pequenininho, né? A gente trabalhava com categoria, na época, 7, 8 anos, falava, olha, eu quero que vocês sejam homens. Se sair um esportista, ótimo, não um bom cidadão. E, graças a Deus, eu não tive decepção com os meus atletas, não. Queria mandar um abraço também ao Felipe lá, mandar um abraço ao doutor Pacheco, certo? Boa noite a todos, doutor Fernando, excelente médico e humanista. Está aí esse seu amigo Felipe lá, para lá em Biritiba, Mirim. E o William Oliveira também, salve galera, mais uma entrevista de sucesso. Com certeza o Pacheco deve ser muito sucesso. Trago aí agora para a roda o Wilson Messias. Wilson, está aí o Pacheco à nossa disposição para falar sobre esporte conosco, sobre o seu trabalho, sobre medicina também, né? Como funciona o trabalho dele no esporte. Doutor Russo, uma pergunta que acho que a turma gostaria até de saber. Quando você entrou para a medicina, você entrou para a ortopedia, né? Isso foi direcionado por causa do esporte, né? Ou já tinha em mente ser um médico cirurgião ortopédico? Na realidade, quase que eu fiz oftalmologia, né? Na realidade, quando a gente sai da faculdade, assim, você fica um pouco na dúvida, né, do que fazer, né? Quase que eu tive um pouco da influência do meu pai em relação a fazer pediatria, mas depois eu acabei optando por fazer ortopedia. Aí acabei fazendo depois, né, um R4, na verdade, que a gente chama de ortopedia pediátrica na Santa Casa, em São Paulo. E, por fim, eu fiz uma pós-graduação em medicina, né, esportiva. Mas o esporte sempre fez parte, né, Wilson, da minha vida, né? Por mais que eu tentasse tirar ele, assim, às vezes, né,
de mim, assim, ele está sempre presente. Então, é uma coisa que eu já não, para ser sincero para você, durante um tempo eu tentei tirar, mas eu resolvi incorporar, né? Unir, na verdade, o útil ao agradável, né? Unir a ortopedia e o esporte. Então, hoje eu estou conseguindo fazer, né? E aquilo que a gente estava falando no começo, né? E vocês falaram também da formação aí dos jogadores, né? Eu só tenho a agradecer, na verdade, porque, assim, eu tive a oportunidade, né, de poder, né, tendo pai médico, né, de poder estudar e poder seguir uma outra carreira, né? Porque quem não sabe também, na realidade, eu joguei basquete até os 16 anos, né? Eu joguei no Infanto de Mogi, foi, na verdade, o primeiro time aí de Mogi que a gente teve. Acabamos sendo campeão, né, do interior, fomos 4º colocados, né, no Paulista de basquete, mas aí também eu vi que eu tinha ficado pequeno pro basquete, e como eu sempre tinha jogado futebol também, eu acabei continuando a jogar futebol. E, assim, joguei a faculdade inteira, né? E quando eu estava com 17 anos, cheguei, né? Fui no Corinthians, uma história longa, hein? Passei no teste, aí eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. O Marcelinho Paulista, na época, que era capitão da seleção brasileira de novos, tinha disputado aquele campeonato de novos em Toulon, veio falar comigo, e era para eu voltar. No fim, eu acabei entrando na medicina. Então, aquilo que a gente estava falando no início, né? Da formação, né? Eu tive a oportunidade também de morar um ano fora do Brasil. E é isso que a gente estava falando com o Silvestre, né? Nós temos que tentar, né, fazer com que, se o atleta, né, ele não conseguir, né, se tornar um profissional, que a gente direcione ele para outras atividades dentro da sociedade, né? Porque eu me importo muito, assim, sabe? Uma experiência minha, né? É ruim, né? Você buscar, às vezes, uma carreira, você achar que pode e você depois não tem mais o que fazer na vida, né? E eu tive a oportunidade de estudar, de me formar, né? De continuar me especializando, coisa que a grande parte dos atletas, né? Que às vezes vem mesmo, né? De camada mais pobre da sociedade, infelizmente eles não têm, né? Então eu tenho uma preocupação grande com o que vai acontecer com esses atletas que não vão se tornar profissionais, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso aqui ainda no Brasil. Esse tempo que eu tive fora do Brasil, eu pude ver que a formação é completamente diferente. O cara só vai, né, depois que ele terminar uma faculdade, ele vai ser atleta profissional. Nós temos que brigar por bastante coisa ainda aqui no Brasil. Perfeito. Está umas novidades que eu não sabia, né? Essa sua ida, seu estado aí fora do país, um tempo, que você jogava basquete, eu não sabia também. Eu sabia que você gostava de futebol, da molecada, que você estava sempre com a agenda da Santista, mas essa de jogar basquete foi minha novidade também. É importante trazer o pessoal conversar e vai se abrindo e mostrando as coisas boas que foi feito também, né, no seu passado. Doutor, está aí o doutor Russo, com a gente, à sua disposição. Vamos lá. Eu sei que é o Fernando Russo, né, o nosso doutor Pacheco, né, que todo mundo conhece bem, é um aficionado pelo futebol, joga muito, né? Tive a oportunidade de ver vários jogos dele lá nas disputas ali do clube de campo ali, estava sempre, né, brigando para conseguir os títulos ali, e era um cara bem disputado. Mas, seguindo em frente, eu diria assim, hoje, essa profissão, a gente sabe que o fato de você estar dentro da cidade, cobrindo, por exemplo, um clube como União Mogi das Cruzes, tem todo o apoio ali do pessoal, o respeito de todos os atletas, né? Isso para você, eu acho que isso também é uma vitória, né? Quando você se coloca em relação a ter chegado, jogado, participado do esporte, fazer parte, por exemplo, de um clube como União nessa caminhada aí como médico. Eu acho que em todos esses anos, né, João, que a gente está junto, acaba passando muitos atletas, né, pela gente, né? E eu acho assim, eu tenho um lado que eu acho que, até pela minha história e tal, um lado que eu gosto de tentar motivá-los, né? Aqueles que eu estou vendo que às vezes estão num momento ruim, né? E que precisam, às vezes, de um apoio ali para que eles possam vir a melhorar até, né,
dentro das 4 linhas mesmo, né, dentro do jogo deles, né, então procuro tentar ali, né, mesmo na minha função de médico, né, tentar ser um motivador dos meninos ali, dos atletas, né, porque não é fácil a vida deles, né, é jogo, é concentração, é cobrança de torcida, né, e assim, hoje eu posso dizer que eu acabei fazendo, né, desses atletas que passaram, assim, acho que eu nunca tive problema com nenhum, né? Pelo contrário, né? Acho que minha relação com eles sempre foi uma relação muito boa, né? Tenho muitos ainda que eu tenho contato aqui através do Facebook e fico feliz, né? Deles poderem dar certo, né? Mesmo aqueles que não chegaram em clube grande, né? Poder ver que estão direcionados na vida, assim, isso me traz uma alegria, né? Certa vez eu fui conversar no Corinthians com o Felipe, né, passou aí pelo União, né, então assim, me alegra mesmo, né, ver que a pessoa conseguiu chegar, né, no mais alto nível do esporte, né, dentro daquilo que a pessoa queria, isso é legal. Eu acho que a gente tem que pautar nossa vida não o tempo inteiro a gente tem visto, né, só briga e discussão política, mas a gente tem que pautar em coisa boa, né, e que o sucesso do outro, ele traga alegria para a gente também, né? Então, nós só vamos, acho que, melhorar a hora que a gente se alegrar com o sucesso do outro, né? Então, eu me alegro de ver os meninos aí que conseguem viver dentro do futebol aí, e conseguem realizar o sonho deles. Eu vou esticar só mais uma pergunta, Silvestre, se você me permite, só para pegar meu raciocínio. E não pensou em ser técnico também, ô Pacheco? Você sabe que técnico é uma coisa que, se eu contar aqui, acho que não vai caber na live, né? Algumas pessoas não me conhecem a fundo, assim, mas às vezes eu fico me analisando. Eu sou um pouco maluco, né? O ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu aproveitei para estudar inglês, né? Frequentava uma escola de inglês. E aí, como eu tinha essas coisas minhas da história aqui, do jornal, né, de futebol e tal, às vezes tinha saído, a oportunidade de ter saído em jornal aqui, levei para lá, né, e acabei conhecendo pessoas lá, a gente disputava o campeonato também lá em Orlando. Eu tenho as licenças, para falar a verdade para você, da US Soccer, né, eu tirei algumas lá, acho que 3 licenças, até para poder trabalhar com molecada de 15 anos de idade. Fui voluntário numa escolinha lá do bairro que eu morava, até fiz amizade lá com um pessoal, a escolinha era de um venezuelano, e aí tinha o Ricardo, que foi um meia, ele jogou na seleção da Venezuela, é um cara muito gente boa, me abriram as portas lá nos Estados Unidos, me ajudaram a evoluir no meu inglês, acabei fazendo amizade com o pessoal. Então, assim, foi um ano bem, bem diferente, assim, falar para você, bem, bem especial, assim, como crescimento como pessoa, né? De mudança de vida, de sair de uma situação que eu estou acostumado aqui no Brasil para vivenciar uma outra situação. Foi um ano bem legal, mas eu tenho essas licenças de soccer aí. E fica lá, né, no fundinho, lá tem uns sonhos guardados aí, que se a vida ainda me permitir, eu ainda vou colocar eles para frente um dia. Oi, Didi, fica atento aí. Essa é a fica atento, né? aí, Didi. Oi? Fica atento aí. Não, tinha caído. Pode parecer um técnico novo aí para o União Futebol Clube, futuramente. Aí o doutor Pacheco, né, também vocês falam seu, lá no União Futebol Clube, né? Então, aproveita, a gente explora ele aí, vê se ele quer aceitar um cargo para treinar uma equipe das menores, pelo menos, do União Futebol Clube. Ele tem know-how para isso, hein? Primeiro, quero agradecer ao Fernando, né? Por sempre estar disposto ali a ajudar a União, sempre ajudou mesmo os atletas, mas pela União tem o maior respeito dele, né? Porque não é só os atletas não do União, até os árbitros, a turma de arbitragem, quando precisa, recorre a ele, está sempre com atenção lá, dá atenção para eles, ajuda eles no que é preciso, e sempre todo mundo fala bem do Pacheco, né? E a gente não, né, tem só que agradecer ele. Queria fazer uma pergunta para ele. Fernando, você que teve muito tempo nos Estados Unidos, né? A gente já conversou bastante, sempre você deu bastante conselho para a gente, principalmente sobre base.
O que o Brasil precisa fazer para melhorar aí a base aí e encaminhar a garotada? O que é preciso aqui? O que tem que melhorar? Então, né, falar assim, esse negócio, né, seu Didi, do comparativo, na realidade, eu não gosto de fazer, porque às vezes, né, dá uma impressão para as pessoas, né? Não queria passar uma impressão errada, assim, foi, né, que às vezes acontece, né? Foi morar fora do Brasil, tudo que tem fora do Brasil é melhor que do Brasil. Eu não acho, né? A gente, como todo país, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? A diferença que eu acho, na realidade, é o que eles querem fazer, né, através do esporte com os atletas que eles estão tentando formar, né? O objetivo deles, né, não é só para a vida profissional, né? Eu acho que é para a vida como cidadão. E os investimentos, né? A gente não consegue, né, mesmo financeiramente, conseguir os investimentos que eles têm, né? Você pega, por exemplo, assim, faculdades, né, os torneios universitários são gigantescos, né? A faculdade participa, né? Passa na televisão. Então, assim, é investimento mesmo, né? É investimento. Eu acho também o seguinte, né? É interesse, né, que a gente consiga, né, colocar dinheiro para fazer isso, porque também, assim, sem dinheiro a gente nada não consegue, né? Nenhum tipo de coisa, né? Que seja dinheiro público, seja dinheiro privado, para você poder montar uma estrutura precisa, né? Precisa do dinheiro. Nós vivemos num mundo que é um mundo que, assim, sem dinheiro a gente não consegue, né? E não há mal nenhum, né? Que nem a gente estava falando no começo, né? Em usar o dinheiro, trazer o benefício do dinheiro para a melhoria da vida das pessoas, né? E isso dentro de um clube, né? Você conseguir, né, trazer, né, uma estrutura médica, uma estrutura de fisioterapia, né, uma estrutura alimentar. Então, essas condições, né, para a gente poder formar, né, para que... E assim, mas a grande diferença, só que eu vejo, o senhor me perguntou, é isso, né? Aqueles que não vão ser atletas, eles vão a maioria vai ser direcionado para o estudo, né? Então, vão estar encaixados dentro da sociedade, né? De alguma maneira ou outra, né? Mesmo que não dentro do esporte. E eu vejo que a gente perde muita gente, sabe? Às vezes eu comparo, né? Não sei se mal comparando, é a minha visão só, tá? Às vezes com trabalhos, né, dos tempos modernos, né? Que não deixam de ser diferentes do que eram lá atrás e que a hora que a mercadoria não serve mais, a mercadoria é descartada, né? Nós temos que mudar essa visão, né? Parar de descartar as pessoas, né? As pessoas não são descartáveis, né? Então, acho que isso é importante. E, para isso, nós temos que investir na base, né? Na base escolar, em todo tipo de base, né? É uma luta longa ainda, árdua de um país que nós temos que arrancar, né? Ir para frente, né? Então, ainda nós estamos distante ainda. Mas, se não mantiver o sonho, a gente deixa de viver, né? Perfeito, está aí o Dr. Pacheco, são 20 horas e 53 minutos, estão conversando com o Dr. Pacheco, ele é médico, ortopedista, cirurgião, faz um papo conosco, está aí o William Oliveira, está aí dando sugestão também para o próximo de base, o pessoal está acompanhando, obrigado a vocês internautas que estão conosco aí, acompanhando a nossa live, toda segunda-feira, estamos sempre aqui batendo papo e trazendo alguém, está aí também o Rick Munir, Pacheco é monstro, tá aí os amigos do Pacheco também vindo conosco, Alexandre Ferri, boa noite, meus amigos. Alexandre Ferri é o pai do Victor Ferri, ele está indo lá para o Inter, daqui a pouco vamos falar sobre ele também. E Toninho Santos, aí uma boa noite, Pacheco, amigos da equipe, esporte da TV Mogi, obrigado a vocês que estão nos acompanhando. O Pacheco, você esteve nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, na área de basquete, você também jogou, nós sabemos que tem um basquete universitário. No Brasil, não seria interessante que tivesse também uma liga universitária para formar os atletas, para dar mais apoio para os atletas aqui no Brasil? Seria um motivo da liga lá dos Estados Unidos? O que você acha? Como você viu esse trabalho lá nos Estados Unidos? Eu acho que assim, essas ligas, né, universitárias, né, o Silvestre, elas são importantes, né? Para poder, né, ter um esporte forte no universitário.
Mas eu acho que assim, né, eu vejo aqui no Brasil, nós temos uma inversão, né, que a gente precisaria mudar, né. Quem que chega hoje numa universidade pública, né, Silvestre, é aquele que consegue ter acesso a boas escolas, né, e a escola, cada vez, ela está trazendo mais dificuldade para quem não tem condição poder frequentar uma universidade federal, estadual, né. Então, a gente tem que, primeiro, acho que assim, ter uma base para poder fazer com que quem chegue no esporte universitário, né, seja as pessoas com menor condição, né, que possam lutar, né, e numa condição de igualdade com aquelas de condição melhor, para poder a gente pensar no esporte universitário, no fortalecimento do esporte universitário. Então, nós temos que, aquilo que eu falei para você, nós temos que investir na base escolar, né, melhoria das escolas públicas, né, para que o esporte ande junto com isso, né. O esporte, ele não anda sozinho, né. Então, tem que andar lado a lado, né? Nós temos que ter políticas públicas que pensem nisso realmente, né? E políticas públicas esportivas, né? Não achar que o esporte, né, tem que ter verba destinada para o esporte, né? Não achar que o esporte está tirando verba de outra coisa, né? Não existe um cidadão que não tem integração com isso, né? Está tirando verba da saúde para colocar no esporte, está tirando verba do esporte para colocar na educação. O ser humano, ele faz parte de tudo isso, né? Está tirando verba da cultura para colocar no esporte, né? Tem que colocar em tudo faz parte da formação do ser humano, né? Então, nós temos que dividir, né, essas verbas, né, e elas serem bem aplicadas, né? Verdade, tá aí o Leonardo Silva, a base é fundamental, realmente é fundamental, mas para ter uma base, nós temos que ter uma base forte também, no atendimento aos atletas que estão de formação. Não é só pegar meia dúzia de atletas, botar na quadra, botar no campo, e jogar na piscina, e fazer eles correr, e fazer nadar. Não, tem que ter uma estrutura, e que no Brasil é difícil uma estrutura. Se vê até time disputa campeonatos oficiais aí, nós tivemos recentemente o Palmeiras jogando aí contra o presidente Messi, pô, nem chuteira não tinha. Então aí já complica. Por isso falou bem aí o Pacheco, tem que ter aquela estrutura, tem que ter um apoio, certo, do esporte para que possa desenvolver. Wilson, continuado aí com o nosso trabalho com o Pacheco, pode aqui fazer isso. Doutor Pacheco, quais foram as equipes mogianas que o senhor teve a oportunidade de jogar e brilhar? Porque sabemos que o senhor era um grande atleta, né? Eu enganei várias aí, nem lembro, os caras ficaram com raiva de mim por onde eu joguei. Não, mas eu joguei na base do União, joguei no Comercial, joguei no Paulistinha, joguei no Azulão, joguei acho que em tudo que é lugar aí em Mogi. Principalmente quando era moleque, né? Onde tinha uma bola, tinha um time, o cara falava que ia assinar, né? Eu já tava pegando a fichinha lá e assinando para poder jogar, né? No Vila Industrial também, assim, fiz vários amigos, né? Então, isso que eu acho o esporte uma coisa, né? A gente consegue carregar amigo, né? Por exemplo, no Vila Industrial, né? A gente acaba não se vendo sempre, né? Até por tudo, né? O dia a dia, cada um tá num lugar. Mas, por exemplo, eu cito aqui, uma pessoa que eu admiro muito, assim, amigo meu, quando precisar de mim, é o Dal do Vila Industrial. Um cara sensacional, assim, sabe? Fora outros, assim, né? Ficar citando o nome aqui do pessoal aí que eu conheci na Várzea. Mas eu joguei num monte de lugar aí. Outro dia eu estava atendendo, né? No paciente em Suzano. Aí o cara falou, você conhece tal pessoa? Tal? A gente falou, pô, você joga com esse cara? Eu não vi ele há mais de 20 anos, né? E eu falei, jogamos na Várzea, eu joguei em Mogi, joguei uma final contra eles, né? Quando eu joguei no Ponte Grande também, do meu amigo ortopedista Fábio Abib, que o Bibo era, né, um dos diretores lá Nós fomos campeões de Mogi, junto com o Fabinho, ganhamos de uma seleção que jogava o Sapinho, Faô, né, que não precisa, todo mundo conhece aí, tinha um timaço, o time do São Francisco, a gente acabou ganhando deles, Joel,
Então, assim, o esporte só me trouxe mais alegria, na verdade, do que tristeza. E quantos títulos o troféu ergueu como campeão, doutor? Acho que eu ganhei uns 2 ou 3 na primeira divisão. E depois, né, veterano, teve o time da Valtra, né? A Valtra nunca tinha ganho o título do veterano. A gente foi bicampeão também no veterano pela Valtra. Aí depois fui campeão no quarentão também pelo Vila Industrial. Acabei jogando aí, passando por uns times na várzea. Enganei muita gente. Enganei o Diogo, que está sempre com a gente. Né? Então foi legal. Jogou com o Toninho Santos também? Outro que apareceu aqui, o Toninho Santos, famoso Lampião. Lampião, assim, era um pouquinho mais velho que a gente, né? Mas eu falo para ele, eu brinco, o Lampião jogava com meu pai lá no Vila, eu metia a correria que ele fazia lá, era 5, 6 gols por jogo, a gente ficava olhando e falou, esse cara não para de correr. Mas, assim, foi muito legal, tive a oportunidade de jogar com ex-atleta, né? Profissional. Então, assim, a gente estava no comercial de fim de semana, aí eu jogava com o Nelsinho, sabe? Aí, assim, a gente olhava e falava, eu estou jogando com o Nelsinho, né? Nelsinho foi seleção brasileira, né? Disputou, né, a Olimpíada, eu estou jogando aqui do lado do cara. Então, assim, tive a oportunidade de jogar com muita gente, foi muito bom. Flávio Guapira, tem gente demais aí, esporte para mim foi bom. Viu, Pacheco, você citou aí a Ponte Grande. Você jogou com o Lula também ou não? Com o Chechel? Você chegou a jogar com eles ou não é do seu tempo? Então, eu tive o prazer, assim, né, do Lula, que veio a falecer, foi quando a gente foi campeão pelo Ponte Grande, né, quando a gente ganhou esse ano lá do São Francisco, e até tem uma passagem com ele, assim, que, assim, conto para todo mundo, o Doja, né, que sempre jogou comigo, muito amigo meu, né, crescemos junto, jogava muito também, fazia muito gol de cabeça, né, quem vê, né, que o tempo passa, a gente fica velho, assim, a moçada dá uma esquecida nos velhinhos, né, mas ele jogava muito, a cabeçada dele era cruzamento na área, ele subia de cabeça, a cabeçada dele parecia um tiro. Só que o Doja nunca gostou muito de ir em campo ruim, né? Pra falar a verdade. E aí a gente, correu aí num monte de campo ruim, e a final, como vocês sabem, é no Nogueirão, né? E na semifinal ele não foi e tal. Na final, eu era capitão do time naquela oportunidade, e o Lula veio falar comigo, falou, traz o Doja, porque nós vamos precisar dele na final aí para ajudar a decidir. Aí eu falei, não, Lula, é o seguinte, vou conversar com ele não veio em nenhum jogo, né? Ele vai ficar no banco. Aí cheguei, conversei com o Doja, falei, Doja, você é meu irmão, você decide o jogo, mas você vai entrar no segundo tempo, porque se ele colocar você, perde o grupo. E aí a gente conversou, ele foi, e assim, e fez diferença mesmo, né? Quando entrou no segundo tempo, fez diferença. Mas entendeu que naquele momento ele não podia, depois de uma campanha toda não participando, e não podia sair como titular naquele dia, né? Então, essa história eu tenho com o Lula, assim, bem gravada, assim, e o Lula respeitou minha opinião, então ele acabou acatando, assim, e o Doja acabou ficando no banco, né? Com o Enauri também, muita gente boa lá no Vila, né? Então, também começou o Chechel também, né, no União, né? Então, só gente que, assim, que vai fazendo parte da nossa vida e vai ajudando, né, na nossa formação, né? Então, não tem ninguém que passe pela nossa vida que não foi importante pra gente, né? Chechel foi um deles também. O Lula foi um grande parceiro, realmente, sempre estava conosco na TV, né, eu sempre lá na sua entrevista falando do Ponte Grande, era apaixonado pelo Ponte Grande, de Santa Terezinha, ele estava sempre lá com a gente, dando entrevista, fazendo matéria com a gente. Infelizmente, as coisas acontecem depois que Deus manda, né? Ele ficou partindo primeiro, já foi lá para cima, e nós fomos tocando a vida aqui, lembrando os bons momentos que tivemos com essas pessoas que fizeram parte da vida da gente. Jota, mais uma vez você. Vamos lá. Pacheco, agora com essas mudanças nas regras, né, na evolução do esporte,
ser médico num campo, num jogo de futebol profissional, as coisas às vezes saem um pouco fora do controle. Você tem alguma história aí que te assustou dentro do gramado como médico? Para te falar a verdade, assim, João, eu dei sorte, assim, né? Eu e os atletas também, né? Não tive, na realidade, assim, lesão gravíssima, né? Que necessitasse, né? Um atendimento emergencial, uma concussão, né? Que hoje a gente vê muito, né? Porque o jogo ele ficou, né, muito disputado, que é o trauma de cabeça, né? E às vezes com desmaio do atleta ter que sair do jogo, né? Eu não tive nenhum caso mais grave, assim. Teve um caso que me marcou muito também, foi do menino, num sub-15, teve uma fratura, luxação de cotovelo, e menino goleiro, né? E normalmente essas fraturas, luxações, né, acabam você encaixando, reduzindo, mas quando tem fratura associada, né, o osso quebra também, acaba às vezes gerando alguma limitação de movimento. E para o menino, né, 15 anos, goleiro, uma lesão dessa pode significar, né, que ele não consiga depois seguir a carreira. Então, isso acabou me marcando. Era um menino do Red Bull. Depois até liguei lá no Red Bull para saber o que tinha acontecido. Eu acabei não tendo contato, né? Mas é um tipo de lesão que às vezes tira o atleta do jogo, né? E aí você pega aí um atleta do sub-15, né, que às vezes não vai conseguir, né, chegar no nível profissional por ter tido uma lesão, né? Muito, muito precocemente, né? Então essa lesão acabou me marcando, mas assim, lesão gravíssima, assim, de ter que sair, fazer algum tipo de reanimação cardiopulmonar, ainda bem que não aconteceu comigo e nem com os atletas, né? Então, esse tipo de... E a gente fica ali, né, de sobreaviso, né, sempre torcendo para não trabalhar, na verdade, né? Tá ali só como um apoio, né? E é triste, né, quando acontece uma lesão, apesar de ter tratamento, né, um atleta precoce, né, com lesão, acaba, né, a qualidade, ele não consegue muitas vezes atingir, né, um nível de novo mais alto, né? Até semana passada eu estava acompanhando um congresso mundial de ortopedia do esporte e só 22% dos jogadores com lesão de ligamento cruzado anterior do joelho conseguem atingir um nível, né, de excelência que ele tinha antes, né? Então, um número baixo, né, de atleta que consegue voltar, né, para o mais alto rendimento que ele estava, né? Então, ter lesão, mesmo tratável, né, interfere muito na carreira do atleta, né? Agora eu entendi por que eu não pude jogar bola mais, viu, Pacheco? Eu tive uma lesão com 16 anos, tinha uma cirurgia, aquela que ainda é de abrir mesmo, né? Ficar 15 dias no hospital, no joelho, certo? Então, meu menisco estourou num chute do camarada. Então, eu sei por que eu não pude jogar bola, que não fui um excelente goleiro, mas né? assim, você fala, né, mas o meu não é problema de joelho, não, foi por ruindade mesmo. Mas evoluiu muito, né? Antigamente era cirurgia aberta mesmo e tirava o menisco inteiro. Quem me operou foi o Dr. Mário Patroni. Mas era conduta. Era conduta da época, né, Silvestre? Tirava o menisco todo e entregava para o paciente. Hoje, se puder suturar, hoje não tira mais o menisco inteiro. Mas o Dr. Mário me operou na época. E agora não fiquei bom, não é por causa do médico, não é por causa do joelho, é por causa de mim mesmo, certo? Não é do ramo. Né? Ficou batendo bola até os 40, fazendo bola ainda, aprendendo, passando vergonha. Mas tá bom. Daí o Munir também está perguntando para você, Pacheco, se você tinha. Você preparava o goleiro? Você gostava de ser o goleiro? Então, aquilo que eu falei para você, depois que eu fui lá para os Estados Unidos, né, eu treinava molecada, né? E às vezes a gente ia para jogo lá, eu ficava dando uma aquecida nos goleiros lá. Ia me divertir, fazia 2 em 1. Ia atender como médico e ainda batia uma bolinha nos goleiros lá para dar um chutinho neles lá e me aquecer também. Era gostoso. Tá aí a resposta então aí, Munir. Ele não gostava de aquecer o goleiro. E só falando isso de querer aquecer o goleiro, o seu Didi não precisa ficar preocupado, não. Não tem capacidade para ser treinador, não. Preciso estudar bastante ainda para querer me aventurar em alguma coisa que não é da minha área. Ele, como treinador, é um excelente médico, né?
Tem que ter formação, né? Não, Silvestre, a gente brinca, né? Mas o pessoal pensa que é fácil, né? Eu estava vendo uma aula também de um dos médicos do Barcelona, é muito alto nível, né? Assim, é longe do que as pessoas pensam da simplicidade de ser um jogador, né, do mais alto nível, né? Do mais alto preparo, né? O pessoal pensa que rola a bola e sai correndo. Hoje com tecnologia, com posicionamento em campo, né? Com, né, preparação física, né? Diminuição do nível de lesão. É outra realidade, né? É outra realidade. Longe do que o folclore acha que é, né? Acho que é. Mas é bom, não pode tirar esse folclore do que o pessoal acha que o esporte é fácil, né? Tá certo. Obrigado, Rogério. Nova Esperança aí, Pacheco, gente boa no futebol feminino, ele acompanhou as atletas da ANE, União Feminina, no Campeonato Paulista em Santos, contra o Santos, interagiu com os atletas, muita gente boa, tá? Então, o Rogério lá da ANE, mandar um abraço para você também. Eu agradeço também, estou sempre acompanhando também o trabalho aí que eles fazem com as meninas, né? Um trabalho também social. A gente tem que, né, aprender a valorizar quem está também fazendo um trabalho social e conseguindo melhorar a vida das pessoas, né? Então, tá de parabéns também pelo trabalho que desempenha faz tempo. Didi, a gente jogou para fora, velho, porque não quer saber ser treinador, não, né? Ele prefere continuar na base do médico mesmo. Mas se ele quiser, já é um jeitinho aí que ele conhece muito. Sempre ele dá bons conselhos para os meninos, para a gente também, né? Sempre a gente bate um longo papo, assim, ele ensina muita coisa para a gente, né? A gente fica feliz, né, de ter ele sempre do nosso lado aí. O treinador tem que fazer muito eletrocardiograma. O treinador tem que estar fazendo eletro toda semana. Tá louco. Não dá, não. Como é que vai fazer um convite para o Pacheco ou não? Oi? Está fazendo um convite para o Pacheco para estar lá com o treinador ou não? Não, tem sim. A gente encaixa ele lá, sim. Numa categoria de base aí. O problema é o tempo dele, né? Porque ele é muito requisitado aí para trabalhar, né? Somente nas equipes de futebol aqui da região. Né? Não vai ter tempo, porque o treinador tem que dedicar ali todo dia da semana, pelo menos umas 3 horinhas, né? É difícil para ele, mas sempre tem a porta aberta. Né? Dali ele começa na base. Quando já não começou aí no próprio Sheila, né? Começou lá no Sub-14, 13 comigo lá, né? Eu e ele, e hoje ele vai tocar o profissional do União. Quer dizer, o senhor Di falou que ele não quer me chamar, mas eu vou estudar e vou mandar um currículo, fazer um curso de treinador online e eu vou mandar o currículo para ele. Você tá vendo? Já melhorou um pouquinho mais a conversa, tá vendo, Di? Já fica preparado aí que vai chegar um currículo aí do Dr. Pacheco para você. São agora 21 horas e 13 minutos. Nós estamos com o Dr. Pacheco, ortopedista, né? Ortopedista, cirurgião, nosso amigo de infância aí, de infância minha. Eu sou bem mais velho que ele, né? Então, infância não, mas eu participei da infância dele lá no Vila Santista, batendo bola. Conheço muito o seu pai, o Rafael. Ele está conosco batendo um papo, vocês interagindo com a gente, pode mandar pergunta para ele também, que ele está pronto para responder, certo? Eu vou pedir uma licencinha para o Pacheco e vamos dar aqui uma notazinha, né, do nosso futsal, né? Informando aí que o AD Impro contará nessa temporada com o reforço mogiano, o pivô Vitor Ferri, ele acabou de mandar mensagem para a gente aí, que na temporada passada defendeu as cores do Mogi Futsal, estará aí reforçando a equipe da Uimpro, certo? Em Guarulhos, a UFER, que iniciou na categoria de base do Suzano, também teve a passagem pela Vila Santista, São Paulo Futebol Clube, jogou no Sub-18 no Magno, no Sorocaba e também no São Caetano. O treinador lá do Guarulhos é o Willer Fernandes, que também passou para o Mogi como treinador, já dirigiu a equipe mogiana e contará com um excelente reforço, um pivô, que é o Pé, bom menino, trabalhador, certo? Então, ele vai estar lá defendendo as cores do Impro lá de Guarulhos. E também vamos ver se eu acho aqui, para a gente poder falar um pouquinho rapidinho também, certo? Ver se eu consigo localizar aqui, mas não estou localizando. Mas vamos ver se a gente vai aqui.
Bom, vamos continuar então com o Dr. Pacheco, né? Eu passo a bola novamente para o Wilson Messias. Wilson, continua com o Pacheco, que eu vou tentar achar o basquete para nós conversarmos depois também. Ok. Só uma informação aí agora para os nossos convidados no próximo mês de abril, né? No dia 5 nós vamos ter o William, presidente da Liga Municipal de Futebol, no dia 5 de abril. No dia 12 de abril, o doutor Atílio Suarte vai estar aqui também, brilhantando a nossa live. No dia 19, o Sheila, técnico do União Profissional. E no dia 26, o Amos, coordenador técnico da equipe do Mogi Futsal. São os nossos convidados no mês de abril. Já está tudo certinho aí. Nós vamos ter um mês aí. Só classe A aqui, abrilhantando a nossa live. Doutor Pacheco, hoje as dificuldades da pandemia dentro do esporte, isso que está acontecendo com o esporte em poder fazer os jogos fechados sem público, né? Mas eu quero dizer o seguinte, dentro de campo não há um problema de contaminação, porque os atletas, quando já vão para o campo, eles já vão todos testados, que estão todos aptos a praticar o esporte, a trabalhar, correto? Então, por que tantos atletas ficam contaminados? Então, você sabe que, vou ser sincero com você, eu não vi os números, né? Já faz um tempinho que eu não tenho visto os números do profissional mesmo, né? Da Série A, o que eles têm de contaminação, né? O que existe também a testagem, ela é realizada, e eu não sei qual que é o controle, né, que é feito com o atleta nesse período, né? Aonde o atleta ele está indo, né? Com quem que o atleta ele tá se encontrando, né? Até porque o teste ele também não é, né, 100%, né? Existe o falso positivo, existe o falso negativo. E nesse intervalo, né, entre fazer o exame, mas assim, a contaminação dentro do gramado, né, ela é menor, né? Menor do que aquele momento em que eles retornam para o vestiário e ficam todos ali também no ambiente fechado, né? Então, às vezes, acaba talvez escapando alguém que tenha testado negativo, né, em um dia e depois, né, e apresentar, né, um assintomático, né, que tá carregando o vírus e que acaba contaminando alguém, às vezes, ali naquele momento, né. O que aconteceu na NBA, eles não tiveram contaminação, eles fizeram uma bolha, né. Os atletas só ficavam no mesmo ambiente, né. E eles conseguiram controlar essa... Agora, esse controle, para onde o atleta vai, o que ele faz depois da testagem, depende muito da confiança no atleta, né? Para onde ele vai, com quem que ele vai, se ele vai sair, se ele não vai, né? É complicado esse controle, né? De vida, né? Da pessoa, né? Por mais que você oriente, né? Você orienta, fala assim, não, ó, daqui, né? Você vai para tal lugar, o que você faz? Você testa e concentra, né? Todo lugar tem capacidade de concentrar todo mundo que foi testado negativo, né? Não é a realidade, na verdade, né, do nosso esporte, né? Principalmente na Série B, na Série C, né, na D, né? Então, isso acho que é uma grande dificuldade, né? Esse controle de para onde a pessoa vai, né? Porque não adianta você testar só, você testou positivo 72 horas atrás, o que você fez, né, nas outras 72 horas, né? Então... existe esse problema também, né? Uma bela de uma explicação, viu, doutor? Parabéns. Valeu, tá realmente aí, é difícil controlar mesmo, porque você não pode estar no pé do atleta 24 horas. Ele tem a sua saída, é complicado realmente aí desse problema. Jota. Vamos fechar aqui a pergunta. Pacheco, dos esportes que você acompanha o basquete, o futsal, você está envolvido no futebol, desses 3 esportes em Mogi das Cruzes, que são esportes de competição de alto rendimento, onde você enxerga que teria que haver uma melhor participação, por exemplo, da sociedade em geral para apoiar, vamos falar assim, se você mantém o basquete como o carro-chefe de Mogi, ou você acha que já está na hora de mudar isso e dividir um pouquinho para os outros esportes?
Então, eu acho, na verdade, que é o seguinte, né? Outro dia eu vi, quem vai ser, por exemplo, o secretário de esportes, né? Aí, o secretário de esportes é do basquete. O secretário de esportes é de tal modalidade, né? Eu acho que a cidade do porte de Mogi cabe ter equipes, né? Não só numa modalidade, né? Eu acho que a gente não precisa ter só um time de basquete, né? O fulano é do basquete, né? Ele, não, o secretário de esportes, ele é do esporte, né? Então, eu acho que cabe, né? Cabe um investimento num time de futebol, né? A cidade abraçar também a ideia, né? Eu acho que a nossa proximidade com São Paulo dificulta um pouco, né? Esse negócio da cidade abraçar um pouco, né? Um clube, né? Você vê cidades, às vezes, mais afastadas, que eles não têm, né? A facilidade, né? De ir para São Paulo, ou que não torce para clube da capital, a cidade abraça mais o time, né? Então, acho que a gente tinha que fazer com que a cidade abraçasse mais, né? Tanto do futsal, né? Como abraçou do basquete, né? Durante bastante tempo. Mas eu acho que os secretários, né? Eles têm que ter uma visão multiesportiva, na verdade, né? Não é um único esporte, né? A cidade não pode dar prioridade para um esporte só, né? Nós temos que, né? Ter outros esportes também e dar apoio para outros esportes, né? Senão você acaba, né, com isso daí, você, né, valoriza um esporte em detrimento de outros esportes, né? Então nós temos que dar uma mudada, acho, nesse pensamento aí. Mas é a questão da cidade abraçar, né? A cidade precisaria abraçar mais o clube de futebol, né? Nós não conseguimos isso, né? Nós não temos torcedor do clube de futebol da cidade, são poucos, né? São poucos que falam assim, eu sou torcedor desse clube, né? Então isso a gente tinha que trazer de volta pro mogiano, né? Aquela vontade de torcer por alguém da cidade, né? Da identificação com o clube, né? Da cidade, como teve com o basquete, né? A cidade abraçou, né? Essa ideia do basquete, ginásios lotado, né? Trouxe resultado também, né? Foi investimento, foi campeão paulista, né? Então, acho que a gente tem que investir nisso, né? No salão, né? No futebol de campo, né? Em outras modalidades também, né? Mas tem que trazer a população junto, né? A população precisa ter vontade, né? De assistir um jogo do União, né? De assistir um jogo do Atlético, né? De qual clube que seja aqui da cidade, precisa ter torcida, né? Tem que ter torcedor. A cidade precisa abraçar essa ideia, senão também não consegue ter, né? Abraçar essa ideia. Tem que levar a população junto, né? Mas acho que não dá para definir um único esporte, né? Entendeu? Nós tivemos esse exemplo quando, em 2006, né, que a União subiu, 5 ou 6, não me recordo, 2006. que nós tivemos aí... 2006. 2006. Nós tivemos o estádio lotado em todos os jogos. A União levou público, porque a equipe realmente correspondia à expectativa. E quando começa o campeonato também, o torcedor vão, mas depois ele começa já a vacilar, não ganhou um jogo, não ganhou o segundo, o torcedor passa a fugir do estádio. Infelizmente tem isso aí também. A equipe tem que estar correspondendo à expectativa do torcedor. Porque se tiver um time que esteja com propósito realmente de jogar e mostrar um bom futebol, a torcida vai. Porque o mogiano é unionista. É unionista. Então eles vão comprar a União. Nós tivemos um exemplo contra o Santos na classificação da Copa São Paulo. O estádio não tinha mais gente, não tinha mais como entrar mais gente numa classificação. São Paulo. São Paulo é um campeonato que o pessoal abraça, né? Não, que a sociedade... Tem jogo bom para ver, e o União, esse ano retrasado, né, que a União correspondeu, né, chegou à segunda fase pela primeira vez e mostrou o futebol, e os torcedores estavam lá presentes, acompanhando e aplaudindo a União. Se o time não ganha, o torcedor não vai, né? Tem que ter uma reciprocidade, né? Se o time não tá vencendo, vai lá, o time perde, igual o time perde. E o torcedor também perde a paciência, não vai mais. Aí já com o nosso presidente, o Didi, né? Que vai tentar fazer um time forte, Didi, para levar o futebol para lá ao estádio. Fala, Didi, com você, meu irmão. Pois então,
falta... Primeiro é consertar a equipe, né? A união, né? Para levar a gente nos campos, né? E começar a fazer um trabalho honesto, direito, o pessoal começa a voltar, né? Começa a acreditar. É que, igual você falou, né? Vai perdendo a credibilidade. Hoje a União não tem credibilidade nenhuma na cidade, né? A gente tem que fazer isso voltar para poder levar o público no estádio de novo. Haja ver que em 2017, quando a União passou da primeira fase, o estádio começou em torcedor aí, torcer por União. O União até chegou na semifinal, perdeu a semifinal lá em Guaratinguetá. Começou a melhorar a torcida, né? Começou a ir, mas aí em 2018 já veio aquela lambança toda, né? 2018, 2019 e 2020, aí o pessoal desanimou de novo, né? Agora já tá difícil, né? Mas a gente vai tentar melhorar essa situação aí. Realmente, são 21 horas e 26 minutos, nós vamos chegar no nosso finalzinho aí, então gostaria que fizesse mais uma rodada de pergunta aí para o Pacheco, e nós vamos encerrando nossa participação. Comenta com você, o Wilson, mais uma rodada aí com o Pacheco. Doutor Pacheco, é difícil mesmo a situação aí dos clubes hoje, né? Principalmente o pessoal da B aí, muito difícil, tem uma dificuldade tremenda. Mas em relação a Mogi das Cruzes, em relação à nossa equipe, União, o clube, mesmo o Clube Atlético Mogi, né? A torcida gosta muito do União, gosta muito do Atlético, e vão. O que falta realmente não é que não tem crédito. O União Futebol Clube tem muito crédito, tem uma credibilidade muito grande. Infelizmente, por alguns motivos, o outro não consegue aí desenvolver, não consegue ir para frente, né? Mas, mesmo assim, quando você está dentro de campo, quando você está ali lutando pela equipe, né? Tanto na parte técnica, na parte médica, direção, o objetivo sempre é maior. É difícil hoje alguém entrar dentro de campo de uma equipe que não está nem aí com a equipe? Pergunta difícil, hein? De responder, né? Não deveria, né? Na realidade, né, que entrasse alguém que não tivesse com vontade de defender aquela equipe, né? E se isso daí for identificado, tem que tirar, né? Não tem outra alternativa, né? Se tem alguém que está, né, participando de alguma coisa e está começando a atrapalhar o desenvolvimento daquela atividade ali, qualquer que seja, ele tem que ser tirado, né? E deixado aqueles que estão, né, realmente, né, buscando um objetivo conjunto, né? Aproveitando só o que você falou, mas eu acho que assim, tem que ser muito claro, né, com os objetivos e aonde o clube pode chegar, né? Aonde o que aquele atleta ele vai chegar, né? O que vão poder oferecer para ele, né? Para que depois, no meio do caminho, também não venha ter cobrança de coisa que não foi oferecido, né? Então, acho que tem que ser eu tenho isso aqui para oferecer, você quer? Eu quero. Então, isso aqui foi oferecido, isso aqui a gente tem. Isso aqui a gente não pode dar. Você quer ir no barco junto? Eu quero. Então, vamos embora, né? Para depois não pedir coisa que não foi falado, né? Então, é difícil, né? A gente sabe que mas às vezes tem, né? Acaba um atleta, às vezes, infelizmente, contaminando o grupo, né? Por desinteresse ou por estar numa situação, né, de reserva, né? Ele se acha na situação de jogar. Não é fácil lidar com gente, não. Tem que estar preparado para lidar com um grupo, assim, de vários interesses diferentes, né? Correto. Doutor Pacheco, está aí o Haroldo perguntando como é que está o seu joelho. O que houve com o seu joelho, doutor? Gastou, né? Jogando nesses campos. Isso porque ele falou que não jogava nada, só enganava. Imagina se jogasse então, hein? Jogando nesses gramados. Eu tive lesão cedo também, né? De menisco, né? E aí tem um processo degenerativo no joelho aí. Mas a medicina deu uma evoluída, hoje a gente consegue dar aquela lubrificada, né, com ácido hialurônico, pelo menos vai adiar fazer uma prótese no joelho. Mas é consequência mesmo do jogo, de trauma, né? Então, fala para o Haroldo que tá indo mais ou menos.
E aí ele ainda, né, o Haroldo é um gozador também, né? Porque ele era lateral, e aí eu falo para ele, falei, Haroldo, o cara caiu lá, meu, você tá vendo que não é grave? Meu, não corre tanto, porque se eu chego muito atrasado depois, os caras xingam o médico. Aí ele vem, ele dá aquele puta de um tiro, chega lá, meu, 50 metros na minha frente, eu chego atrasado. Aí fala, pô, o médico não corre nada. Não, ele que corre muito. Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma brecada nele. Haroldo é companheiro, Haroldo é gente boa demais. Mas ele tem... Agora que ele tá no basquete, né, não dá, né? Também, se ele correr tanto, ele bate na grade. E acho que cai no meio da torcida, então ele não consegue mais dar aqueles piques. Ele não dá mais aqueles piques que ele dava no campo, né? Mas no campo ele me comprometia. Ele cai no buraco. O pessoal nos prestigiando aí. Obrigado a vocês, internautas, que estavam conosco até agora. Nós vamos, então, agradecendo ao Dr. Pacheco pela sua companhia, pela sua entrevista bacana pra caramba. Só lembrando, para como nós falamos no começo, que a gente procurava fazer o homem, né? Não fazer o atleta. E tive uma grata satisfação. Eu fui cuidar do meu joelho e eu entro no consultório, o médico a minha cara. Silvestre, o que aconteceu? Meu Deus, pelo nome? Doutor Guilherme, trabalha com joelho, seu amigo também. Você não lembra de mim? Não, pai, não lembro, não. Desculpa. Eu fui seu jogador no Fraldinho. Falei, tá bom, obrigado. Né? Você no Fraldinho foi jogador, agora você é médico, vou lembrar de você nessa minha idade. Não tem jeito, né? Então, bacana, muito bacana realmente saber que o pessoal está aí batalhando e vencendo. Doutor Pacheco, obrigado pela sua colaboração conosco nessa live. Sua entrevista muito bacana, muito legal mesmo. Muita coisa que não sabendo aí, né, que a gente não sabia, né? Das suas proezas, né? Obrigado por ter participado conosco. Eu que volto a agradecer a presença aí no programa aí com vocês. Valeu o bate-papo, foi bom, descontraído, foi legal, a gente deu algumas informações. E aquilo que eu falei no começo, né? A gente não está podendo se encontrar bastante, né? Então, essa conversa é sempre bom, né? Sempre bom descontrair para a gente, né, diminuir um pouco o clima que a gente está vivendo ultimamente. Mas vamos nos proteger, né? O recado que eu dou aí para as pessoas, né? Vamos evitar aglomeração, vamos manter o uso de máscara, álcool em gel. Quem, né, chegando à vacinação, vamos vacinar. E pedir só, né, encarecidamente, que as autoridades aí que tomam conta da gente, né, tomem um rumo que seja importante para a população como um todo, né, e não só visando os interesses pessoais aí. Vamos sair dessa situação que o país aqui ele vive. Nós ainda vamos viver, nós vamos estar velhinhos, mas ainda vamos ver um país melhor ainda. Se Deus quiser. Quero agradecer também em nome do futsal, Pacheco, pelo trabalho que você fez conosco aí no protocolo, do ano passado, me ajudou bastante, obrigado, em nome do Amós, do nosso coordenador. Eu agradeço pelo seu trabalho que você fez conosco aí no protocolo da Liga Paulista, nas competições do Mogi Futsal. Obrigado, doutor. Eu que agradeço aí o convite de vocês, tô à disposição, não é porque eu tô aqui na live, mas às vezes eu falo com o seu Didi, né, que assim, tem situação, às vezes, né, que a gente já passou, falou, não tem condição de pagar, sabe? Às vezes tá difícil, né? Eu gosto, sabe o que eu falo para ele, né? Eu gosto assim, não tem condição, você pode ajudar? Eu posso, né? Tem condição, não dá, e chega lá depois não cumpre, isso é ruim, entendeu? Então, eu e o seu Didi, a gente sempre se deu bem, falou, não dá, vamos embora. Vamos junto, a gente faz o que dá para ajudar, entendeu? Até porque me dá satisfação, né? Todo mundo tem que ter o reconhecimento financeiro pelo seu trabalho, mas não tem coisa melhor que você fazer coisa que você gosta, né? Então, quando você está fazendo coisa que você gosta, o retorno financeiro também é consequência. Não tem... Então, o seu DJ, a gente sempre, né, quando a gente trabalhou junto aí, sempre preocupado, nunca falhou com a gente. Então, também só tenho a agradecer. Ele sempre preocupado com os médicos. Então, só tenho a agradecer. De estar cercado. A gente se cercar de gente boa, né? Então, só tenho a agradecer. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Didi. Obrigado, Didi. Silvestre, tem um minuto. Opa! O doutor não falou ele tem um título mundial, CRM. Ele não falou sobre o título, eu ia perguntar isso para ele. É verdade. Isso daí é um título mundial aí de futebol.
Verdade, isso daí é uma outra coisa, assim, que eu posso dizer. Pelo menos eu encerrei minha carreira proeminente no futebol, né? Fazendo um gol no Mundial de médio, que a gente acabou sendo campeão. Também foi chute derradeiro. Voltei de muleta, de cadeira de roda, para alegria da minha esposa. Fiquei um mês em casa aqui enchendo o saco dela. E aí eu prometi que eu não ia mais jogar futebol e me lesionar, porque acho que ela não me aguentava mais. E aí eu prometi, eu parei. Chega de dar trabalho e ficar reclamando de dor. Então agora é outra. Agora é hidroginástica, sabe aquelas coisas que a gente vai envelhecer, né? Vai para hidro, né? Vai para uma coisinha mais leve para você não se machucar. Então tô nessa linha agora. Valeu. Didi, boa noite, Didi. Obrigado pela sua participação mais uma vez na nossa live aqui de segunda-feira. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço o Pacheco, o João, ao Wilson, a você, Silvestre. O pessoal que está nos assistindo aí, que estão em casa aí. Um abraço para todos aí. Até a próxima, se Deus quiser. Beleza. Jota, obrigado, Jota. Mais uma live. Mais um sucesso nosso aí, Jota. Obrigado, Silvestre, Wilson, Jurandir, principalmente ao Dr. Pacheco aí, muita energia positiva aí no seu dia a dia, né? Tenho certeza que o reconhecimento da cidade pelo seu trabalho aí, que é maravilhoso, com certeza isso aí é para a vida toda, né? E muito sucesso aí na caminhada. E esteja junto com a gente aí sempre. Obrigado. Tenho só a agradecer e estamos todo dia tentando melhorar um pouquinho. É assim nossa caminhada aí. Eu que agradeço vocês. Obrigadão. Wilson Messias, nosso comandante. Mais uma live, mais sucesso, Wilson, para nós aí. Que mais lives venham desse nível nosso aqui. Obrigado a todos aí. Obrigado ao doutor Fernando Russo, né? Por ter nos atendido, participado da nossa live. Foi uma live super agradável. Obrigado ao Didi, nosso comentarista de futsal. Jurandir Natalino, nosso João Caldonosa, nosso comentarista de futebol, ao nosso narrador, number one, Silvestre Martins, o monstro na narração. Obrigado mesmo por tudo, e na próxima segunda-feira vamos estar lá com o presidente da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes, o senhor William Salles, vai estar aqui abrilhantando a nossa live. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês, boa noite. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, nossos amigos da internauta, também que estão por Felipe Cruz, também que mandou uma boa noite a gente. Boa noite a todos vocês e até a próxima segunda-feira, no mesmo horário, com mais uma live. Um abraço a todos e até lá.